Ajustar o telefone. Aí. Deixa a pessoa entrar. Aí começa. Vou avisar no Instagram. Olá, pessoal. Boa noite. Boa noite aí, M. Vieira. Vamos dar início a mais um bate-papo com Valdemir Oliveira. Neste bate-papo de hoje, falaremos sobre direito trabalhista. Bem-vindo, Wesley. E o nosso convidado é Dr. João Vitor Pires de Souza, advogado em direito do trabalho, que vai bater um papo legal com a gente. Tiago Vinícius, seja bem-vindo. Ivanise, é bem-vinda. Vai bater um papo legal com a gente sobre direito do trabalho, especificamente sobre rescisão indireta, contrato de trabalho intermitente e, se der tempo, a gente vai entrar ainda com teletrabalho, porque os dois primeiros tópicos já pode ficar um pouco extensivo. Podendo falar um pouco para vocês sobre rescisão indireta, você pode nunca ter ouvido esse termo, não é? E alguns já podem ter ouvido esse termo. E por que trouxemos esse tema de rescisão indireta? Porque com a pandemia, e mesmo antes da pandemia, porém se agravou mais com a pandemia, passou a ser uma questão corriqueira do empregador atrasar constantemente o trabalho do empregado. Ivanildo Júnior, bem-vindo, bebê, boa noite. Então, como também o empregador passou a não recolher o fundo de garantia do empregado, ou o empregador passou a dar outras funções diversas. Gilberto, meu amigo, boa noite, seja bem-vindo. Diversas, da qual o empregado foi contratado. Então, vocês já ouviram falar de demissão por justa causa. Isso eu tenho certeza que vocês já ouviram falar, que quando é uma falta grave do empregado. Mas a rescisão indireta, João Vitor vai explanar bem melhor, vai ser a falta grave do empregador. E muitas vezes, você, empregado, fica em situações constrangedoras, sem receber salário, por meses e meses, né? Sem ter o recolhimento do seu FGTS, e fica com medo de pedir demissão, né? Vamos dizer assim, para não perder alguns direitos, como verbas rescisórias, o seguro-desemprego, o FGTS. Então, para isso, existe a rescisão indireta, que o empregador vai sair do trabalho, mas vai receber essas verbas rescisórias e se habilitar no FGTS e no seguro-desemprego, como se fosse demitido sem justa causa. Tá? Então esse é um dos tópicos, dei uma pincelada aqui no tópico de rescisão indireta, muito importante. Se você conhece alguém que está passando por essa situação no ambiente do trabalho, após a pandemia, de de salário atrasado, a empresa não está depositando o FGTS, boa noite, Pamela, não está depositando o FGTS, dentre outras características que o Dr. João Vitor Pires de Souza vai abordar aqui com vocês, você pode convidar ele aí no direct, convidar para essa live agora, que é muito importante. Muitas pessoas, muitos trabalhadores estão passando por essas situações no ambiente de trabalho e têm direito à rescisão indireta e não sabe, mas agora ele pode saber se você convidar para ele participar da nossa live. Como também esse bate-papo vai ficar gravado no meu Instagram. E você pode pedir para que essa pessoa assista ou você mesmo encaminhe para essa pessoa. Então é muito importante esse tema. Outro tema vai ser o trabalho intermitente, que com a reforma trabalhista, vocês já devem ter ouvido, algumas empresas foram permitidas para essas empresas contratar empregados para trabalhar em horários diversos. Trabalha 3 horas pela manhã, 3 horas da tarde, trabalha mês sim, mês não. Dentre outras características, a gente vai abordar desses dois temas. E se der tempo, a gente entra em teletrabalho. Tá? Então agora eu vou convidar o Dr. João Vitor Pires de Souza para a gente adentrar nesse assunto importante dentro do direito do trabalho. Beleza? João Vitor. Convite foi, doutor João Vitor Pires de Souza. Eduardo, boa noite. Yeah. Boa noite, Olá, boa meu noite. amigo e doutor João Vitor Pires de Souza. Tudo bom? Tá conseguindo me ouvir aí? Dá para ouvir bem?
Tô te ouvindo. Tá dando uma travada no início, mas Eu estou agora... ouvindo bem, é só. A Também, tô imagem te ficou um ouvindo bem pouco agora. travada, mas o áudio está ok. Tá bom, né? Pronto, Deixa doutor eu João ajeitar Vitor, aqui. boa noite. É um prazer Boa noite. recebê-lo aqui no Bate-Papo com Valdemir Oliveira, onde sempre tratamos de temas importantes, né, relevantes, né, para a sociedade, para as pessoas da rede social, e a gente trazer sempre um tema importante. E hoje é um tema muito importante que eu estava falando aqui no início da live, que é rescisão indireta, que muitas pessoas não sabem. Né? E a gente vai discorrer Isso. sobre rescisão indireta, tirar a dúvida, quem tem direito, como fazer, como pode, né? O que acontece, continua trabalhando, você tem que sair do trabalho. Vocês ficam à vontade também para Exatamente. fazer algumas perguntas, a gente vai discorrendo sobre o assunto aqui, e quando gerar algumas perguntas, o doutor João Vitor vai respondendo, e vamos falar inicialmente sobre rescisão indireta, e depois sobre trabalho intermitente. Então, vocês que não me conhecem, está assistindo o Bate-Papo Valdemir Oliveira pela primeira vez, eu sou Valdemir Oliveira, e sempre, quinzenalmente, inicialmente, toda terça-feira, a gente tem um assunto interessante para bater um papo aqui no Instagram. E, por favor, doutor João Vitor Pires de Souza, se apresenta aí para nossos telespectadores. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite, né? É um prazer todo meu aqui de estar aqui com você, conversando sobre esse assunto que eu entendo que é muito importante e que a maioria das pessoas, eu acho, elas não sabem, né, desse direito, que é um direito fundamental do trabalhador. Para quem não me conhece, eu me chamo João Vitor Pires, sou advogado, sou especialista em direito do trabalho, trabalho no escritório Pires de Souza Advocacia, que foi um escritório fundado pelo meu pai, é um escritório com mais de 25 anos, né, de especialização na Universidade Federal, processo do trabalho, e praticamente foi nessa área. Pessoal, rapidinho, a Né? Então tem internet uma de certa... João Vitor, para mim, está travando. Deixa eu ver. Responda isso para vocês, se o vídeo de João Vitor está travando. Fala aí, João, continue. Parou em 22 anos. Tô Zé Cláudio, boa noite, seja bem-vindo. Tá conseguindo Continue, me ouvir? Tô. E, assim, como a gente estava mencionando, né, então tem uma certa área trabalhista, escritório que atua muito forte nessa área. Também atuamos em outras áreas, como direito civil, direito tributário, mas a principal área, sem sombra de dúvida, é a área trabalhista. E com relação ao tema, né, nosso primeiro tema, que é a rescisão indireta, acontece muito de clientes irem até o escritório, contarem a sua situação e não saberem que têm o direito a podem ter o direito, né, a essa rescisão indireta. E o que é a rescisão indireta? Como o Valdemir já tinha mencionado anteriormente, é uma falta grave cometida pelo empregador. Ao contrário da demissão por justa causa, que é mais conhecida, né? Na rescisão indireta, a falta grave ela vai ser cometida pelo empregador. Mas quais são essas faltas graves? Não são todas as faltas graves que são passíveis de uma rescisão indireta. A rescisão indireta ela vai ser da iniciativa do empregado. O empregado é como se ele pedisse a demissão, ele sofresse aquela falta grave, então ele pede a demissão, mas, ao contrário do pedido de demissão, ele vai ter direito a todas as verbas rescisórias como se fosse demitido normalmente. E aí, o que é que a lei faz? A lei trabalhista, ela traz uma série de hipóteses em que vai caracterizar essa falta grave, porque não é simplesmente qualquer falta grave do empregador que pode dar ensejo ao término do contrato de trabalho. Essa seria uma pergunta que eu ia fazer, né, se não te interromper, se você achar melhor assim, que seria, como você tocou em hipótese, quais seriam as hipóteses de cabimento da rescisão indireta? Isso. As hipóteses de cabimento da rescisão indireta, ela está prevista no artigo 483 da CLT. Ela traz uma série de hipóteses. Então, tem que ser uma dessas situações para caracterizar a rescisão indireta. Não pode ser um motivo diferente. Então, eu vou fazer até uma breve leitura aqui do dispositivo de lei e vou tentar explicar ele de uma forma bem didática. A primeira hipótese que traz o artigo 483 é quando o empregador ele exigir serviços superiores à força do empregado. Então, a legislação trabalhista ela
traz uma regra sobre isso. Ela diz que um empregado ele não pode carregar mais de 60 quilos, o empregado do sexo masculino, e uma empregada do sexo feminino ela não pode carregar mais de 20 quilos. Né? Então, a CLT traz uma hipótese de que, se for exigido que ele faça um trabalho, né, além desse permitido pela lei, pode ser uma hipótese de rescisão indireta. A outra hipótese que traz o dispositivo é no caso de que for tratado com rigor excessivo. Isso aí já é uma hipótese mais fácil de acontecer. Quando o empregado ele é tratado com rigor excessivo, isso vai acontecer numa situação, por exemplo, de um assédio moral. Né? Então, aquele empregado que sofre um assédio moral no ambiente de trabalho, ele tem direito, né, a pedir uma rescisão indireta. Ele tem direito a pedir o término do contrato de trabalho dele com o recebimento das verbas rescisórias. Passando para a próxima hipótese. É quando o empregado correr um perigo manifesto ou mal considerável. O que seria essa situação? Essa é uma situação, por exemplo, do empregador não fornecer equipamento de proteção, não fornecer um EPI. Um EPI, equipamento de proteção individual, né? Exatamente. Quando não for fornecido um equipamento de proteção individual, quando ele for submetido a um ambiente de trabalho degradante. Eita, desculpa, bati aqui no negócio. O meio ambiente de trabalho que não atenda às regras de saúde, de segurança, né, e de higiene de trabalho, o empregado ele também pode pedir uma rescisão indireta nessa hipótese. E aí vem a linha D do artigo 883 da CLT, que talvez essa seja mais comum de acontecer. É quando o empregador ele não cumprir com as suas obrigações do contrato, né, que é o descumprimento contratual pelo empregador, que foi até o exemplo que você iniciou, né, Dan? No caso de atraso de pagamento de salário, né? Isso, falta de pagamento de salário, deixar de recolher o FGTS, deixar de mesmo uma ausência de pagamento de horas extras, não conceder um intervalo intra-jornada ao empregado. Então, tudo isso, né, se caracteriza como um descumprimento contratual pelo... Isso. Um descumprimento contratual pelo empregador. Vamos dar um exemplo aqui para clarear para o pessoal. Por exemplo, da força, né? Excessiva, aquela que você falou de homem, tantos quilos, mulheres, tantos quilos também não, para quem trabalha com carga e descarga, né? Pode forçar o empregador a pegar aquela quantidade de peso que ultrapassa a máxima permitida, né? Nos contratos de trabalho. Aí eu prestei atenção aqui o importante do EPI, né? O equipamento de proteção individual é uma coisa importante para várias profissões. Por exemplo, auxiliar serviços gerais, né? Isso. Aquele trabalha em galvanização, dentre outros. Então, se o empregador ele não fornecer esse equipamento de proteção individual é necessário, né? Luva, capacete, máscara, aquilo. Então isso seria uma falta grave do empregador e que seria uma das hipóteses de rescisão indireta. Exatamente, perfeita a sua colocação. E o que mais deve ser corriqueiro deve ser o não cumprimento do contrato de trabalho, que nessa pandemia, né, eu comecei a live falando aí, que muitas pessoas conversando comigo, a empresa está mais de 3 meses sem pagar salário, ainda não pagou o 10º. Eu tirei o extrato analítico do FGTS no site da Caixa Econômica e faz mais de 1 ano que ele não recolhe. Né? Ou, não sei se é o caso também, ele desconta meu imposto de renda ou minha previdência social e não recolhe junto ao INSS. Então, essas são as características, né, eu creio que mais corriqueiras, que ocasionam uma falta grave do empregador. Né? Muito bom, muito importante. Então, pessoal, pode falar, John. Uma dúvida muito frequente com relação a esse caso por exemplo, quanto tempo de atraso de salário, né, é passível de uma rescisão indireta? Né? Isso é o que mais frequentemente me perguntam. Aí o primeiro ponto que tem que se diferenciar é o atraso de salário e o não pagamento de salário. Né? Porque o não pagamento de salário, tem muita gente que tem uma ideia, que é uma ideia errada,
de que precisa se deixar de pagar o salário por 3 meses seguidos para que seja tido o direito à rescisão indireta. Na realidade, não existe esse prazo mínimo, né? A lei não traz essa hipótese e o TST, o Tribunal Superior do Trabalho, já disse que o atraso por mais de um mês seguido, né, já é passível de rescisão indireta. O atraso que eu digo é o não pagamento de salário, né? O atraso de alguns dias, né, de pagamento, aí nesse caso não é simplesmente em 2, 3 meses que vai caracterizar. Tem que ser um atraso reiterado, né? Aquela hipótese de atraso quanto mais, né? Então o empregador ele sempre paga o salário atrasado e aí pela incidência, né, reiterada desses atrasos, aí vai ser cabível a rescisão indireta. Importante. Tem algumas perguntas já aí. Eu vou ver a gente terminar aqui. Quando terminar o tema, a gente começa a responder as perguntas. Beleza, pessoal? Quem tiver sua dúvida, sua pergunta, vai fazendo aí. E a gente, assim que terminar esse primeiro tópico, a gente vai responder. Muito bem, doutor João Vitor. Muito importante essa situação, que não basta atrasar o salário alguns dias, mas atrasar reiteradamente, creio que a partir do segundo mês, né? Com as explicações. Isso. Aí a pergunta, o pessoal, pronto. Quem está assistindo o nosso bate-papo. Eu me enquadro nesse caso, nessa hipótese, a empresa não deposita meu salário há mais de 3 meses, né, eu não está recolhendo FGTS, INSS. Aí pode perguntar, como é que eu faço para requerer a rescisão indireta, doutor João Vitor Pereira de Souza? Puder dar uma clareada para a gente aí. Perfeito. A rescisão indireta ela tem que ser reconhecida judicialmente, né? Então é necessário que o empregado que tenha sido lesado por uma falta grave do empregador, ele ingresse na Justiça do Trabalho com a reclamação trabalhista. Ele precisa que esse direito seja reconhecido por um juiz do trabalho, né, que é o juiz competente para dizer se existiu ou não aquela hipótese de falta grave do empregador e o direito da rescisão indireta. Pronto. Importante. Então tem que procurar um advogado trabalhista, né, para ajuizar a ação e o juiz competente da Justiça do Trabalho irá julgar. Só que tem outra dúvida, que vem, eu acho, uma pergunta que eu tenho, né, que quais são as provas necessárias? O advogado vai para o advogado diz, não, qual os documentos que você tem, né? Então, quais seriam os meios de provas para comprovar essa rescisão indireta? Todos os meios de provas são admitidos, né? Então, tanto a prova documental, a prova testemunhal e qualquer outro tipo de prova pode ser utilizada para fazer esse pedido de rescisão indireta. Algumas situações caberá ao empregado fazer prova. Como, por exemplo, existe uma hipótese, né, de que o empregador ele ofenda, né, ele pratique atos lesivos à honra do empregado. Então, quem tem que provar que esse empregador fez esse ato lesivo à honra do empregado é o empregado, certo? No caso de assédio moral, né, quem tem que provar isso é o empregado. Agora, no caso, por exemplo, de descumprimento contratual, no caso de atraso de pagamento de salário, de não recolhimento de FGTS, aí o ônus da prova é do empregador. Quem tem que fazer prova de que pagou é o empregador, porque também ficaria muito fácil para o empregador chegar e dizer, não, eu paguei. E ficar por isso, não. Ele tem que dizer, eu paguei e tem que provar. Então, todos os meios de prova são admitidos. Isso, todos os meios de prova são admitidos. Em algumas situações, o empregado tem que fazer prova e em outras situações, o empregador ele vai ter que fazer a prova. Importante. Então, nesses casos corriqueiros que a gente entende que seja a maioria dos casos de rescisão indireta, seria o quê? Atraso reiterado do salário, né? Não pagamento de salário, não recolhimento do FGTS e não recolhimento do INSS. Nesse seriam hipóteses de caso o ônus da prova seria do empregador. Exatamente, exatamente. Porque o ônus de provar o pagamento é do empregador, né? Isso aí, a própria lei trabalhista, ele determina que o empregador ele faça a prova do pagamento através de um recibo devidamente assinado pelo empregado, ou agora, né, em tempos atuais, a transferência bancária eletrônica também é suficiente para o empregador provar. Muito bom, muito bom esse esclarecimento. Então, pessoal, vá alertando a isso. Você conhece alguém que está passando por uma dessas situações no ambiente de trabalho. Aí, não tenho como provar,
não, é muito difícil você lutar contra a empresa e tal. Não, veja que nessas situações, o ônus de prova é do empregador, você pode procurar um advogado trabalhista e querer a rescisão indireta. E agora vem uma pergunta boa que já ouvimos aqui o que é rescisão indireta, quais as hipóteses, e tem o principal, né? Quais são os direitos do trabalhador com rescisão indireta? Porque sabe que você vai entrar com isso aí, mas você tem que saber quais vão ser os meus direitos, né? Aí o doutor João Vitor Pires de Souza aí puder explicar quais são os direitos de quem ingressa com a rescisão indireta. Pronto, no caso de rescisão indireta, ele vai ter direito a todas as verbas rescisórias a que teria direito se a demissão ele fosse sem justa causa. Ou seja, o aviso prévio, proporcional, férias vencidas, férias proporcionais, 13º proporcional, a liberação do fundo de garantia, a multa do fundo de garantia, que é a multa de 40%, o seguro-desemprego. Então, todas as verbas rescisórias que ele teria direito numa demissão sem justa causa, na rescisão indireta ele também vai ter esse direito. Muito importante. Então, pessoal, não tenha medo. Se você está passando por essas situações de não cumprimento do contrato de trabalho, dentre essas outras que o doutor João Vitor Pires citou aqui, uma assédio moral, né, um uso de força excessiva, né, um recuo excessivo, não fornecimento de EPI, qualquer situação dessa prevista no artigo 483 da CLT, você tem direito à rescisão indireta, tá? E receber todos os seus haveres rescisórios, tá? E se habilitar no seguro-desemprego, sacar seu FGTS com multa de 40%, né? O aviso prévio. Tudo isso como se fosse a empresa lhe demitindo sem justa causa. Tá? Então, ficou bem claro aí, a gente vai ver as perguntas daqui a pouco quando terminar, mas muito boa explanação. Só que tem outra dúvida aqui, doutor João Vitor, que é o seguinte: as pessoas normalmente ficam com medo de pedir demissão, vou pedir demissão, vou perder meus direitos e tal, não sei o quê. Eu não aguento mais estar lá quando for uma assédio moral, uma situação de trabalho. Eu tenho que ficar lá aguentando isso, e se eu entrar na justiça e ele souber, eu vou estar lá, como é que vai ser para mim e tal. Aí a pergunta que eu tenho para o senhor é o seguinte: é preciso continuar trabalhando quando se entra com rescisão indireta? Eu estou num ambiente de trabalho, né, que você ainda está lá, aí procura um advogado e entra com rescisão indireta, né, e vai para um julgamento por um juiz competente, juiz do trabalho. Né? E pergunta: quando eu ajuizar a ação, eu sou obrigado, a pessoa é obrigada a continuar trabalhando até o julgamento, ou a pessoa pode se afastar do trabalho e aguardar o julgamento fora do ambiente do trabalho? Estou entendendo. Realmente é muito comum essa dúvida, né, para quem chega numa situação de rescisão indireta. Por via de regra, o empregado ele não pode se afastar do trabalho. Mas a lei trabalhista ela prevê duas hipóteses de exceção. A primeira delas é no caso de descumprimento contratual pelo empregador, que são justamente essas hipóteses de atraso de salário, não pagamento de salário. Então, nesse caso, o empregado ele não precisa continuar trabalhando, ele pode se afastar, ele informa ao empregador que está se afastando para pedir a rescisão indireta e pode procurar outro emprego e deixa o processo ser resolvido na justiça. A outra situação que a lei permite que ele se afaste do trabalho é a situação que está prevista na linha G do artigo 483 da CLT, que é quando o empregador ele reduz o trabalho do empregado de uma forma a reduzir o seu salário. Quando é que isso acontece? Né? Um empregado que ele recebe por tarefa ou um empregado que recebe em comissão. Então, se, por exemplo, aquele trabalhador que recebe em comissão ele tiver uma redução da sua carga de trabalho e, consequentemente, ele tem uma redução de salário, ele também pode pedir a rescisão indireta e ele não precisa continuar trabalhando. Ele pode se afastar e deixa o processo rolar, digamos assim, na Justiça do Trabalho. E aí também tem outra dúvida que é decorrente dessa, né? Se eu continuar trabalhando pedindo a rescisão indireta, o empregador ele pode me demitir, né? Então, o que é que acontece? Ele, de forma alguma, ele vai poder lhe demitir por uma justa causa ou algo do tipo. E aí tem um ponto bem peculiar, porque a demissão de um empregado que entra com ação na Justiça do Trabalho, por esse motivo em específico, ele é caracterizado como uma dispensa discriminatória.
né? E no caso de dispensa discriminatória, entende-se a jurisprudência que existe uma estabilidade de emprego. Então, digamos assim, quando ele entra com um pedido na justiça de rescisão indireta, ele está parcialmente protegido de não ser demitido. E caso ele seja demitido, ele pode até pedir uma indenização estabilitária por esse período, por se caracterizar como uma dispensa discriminatória. Entendi. Então, o empregado, né, que queira ajuizar a rescisão indireta, dentro dessas situações, que eu acho que a gente vê a mais corriqueira de atraso de salário, dentre outras coisas, não pode ficar prejudicado e está obrigado, trabalhando ali mais meses sem receber. Pode se afastar, né? E caso ocorra uma demissão, né, para uma perseguição, você entrou com rescisão indireta, eu vou lhe demitir. Se acaso alguma coisa, a lei assegura que esse período, né, que dá demissão até o julgamento da rescisão indireta, ele vai ser indenizado por isso aí, né? Isso. Muito bom. Vamos ver se o pessoal tem alguma dúvida aqui. Vamos ver aqui. Jéssica, boa noite. Meu esposo Antônio foi demitido há 49 dias e ainda não recebeu as verbas rescisórias. Como devo agir? Já cumpriu o aviso prévio e ainda não recebeu nada. Então, por aqui, creio que o aviso prévio deve ter sido trabalhado, né? Ela falou já cumpriu o aviso prévio e já há mais de 49 dias. Doutor João Vitor Pereira de Souza. Olha, o prazo para pagamento de verba rescisória é de 10 dias, né? Então, teve uma alteração na reforma trabalhista, né? Antes de existir uma diferença se o aviso prévio era trabalhado, né, que seria no dia subsequente, no término do aviso prévio trabalhado, ele teria que receber a verba rescisória. Se o aviso prévio fosse indenizado, teria o prazo de 10 dias. Agora, a lei trabalhista ela não faz mais distinção. Isso está previsto no artigo 477 da CLT. Ele diz que o prazo para pagamento de verba rescisória é de 10 dias. Então, caso ultrapassado esse prazo, ele tem direito a receber uma multa, né? O empregador ele vai ficar sujeito ao pagamento de uma multa no valor de uma remuneração desse trabalhador. Então, passou o prazo de 10 dias, ele tem direito a uma multa, pode-se entrar na Justiça do Trabalho pedindo essas verbas rescisórias acrescidas dessa multa do artigo 477. E ainda tem mais, se o empregador não pagar essas verbas rescisórias no dia da primeira audiência, aí o artigo 467 da CLT, ele determina que tem que pagar uma multa de 50% sobre o valor das verbas rescisórias. Além da multa do 477, né, de uma remuneração, porque ultrapassou os 10 dias, se ele não pagar, quando da audiência, né, da primeira audiência, né? Isso. Aí ele paga 50% do valor do pedido daquela ação, né? De todas as verbas rescisórias. Das verbas rescisórias em controvérsias, né? Que são as que já são confessadas pelo empregador. Deixa eu ver aqui onde foi que estava a pergunta dela. O aviso prévio dele ficou em casa, né? Então, independentemente de ser indenizado ou trabalhado, a empresa tem o prazo de 10 dias para fazer o pagamento. Passou 10 dias, incide multa. Jéssica, compreendida aí a dúvida? Respondido? Qualquer coisa, fala aí, tá? Então, pelo que eu vi aqui, você vai ter que ajuizar uma ação para poder cobrar as verbas rescisórias e ele vai ter o prazo de pagar as verbas e controvérsias, em tese as verbas rescisórias, na primeira audiência. Aí já vai ter multa do artigo 477, que o advogado já vai orientar. Tem um aqui agora, Jonathan de Carvalho. Pagar salário parcelado e não ter pago o 13º é passível de rescisão indireta? Pelo que eu entendo aqui, eu acho que a gente está certeza a gente está em abril, dia 6 de abril, e não pagou o 13º aí, deve estar vindo pagando aí, paga em março, pedaço de janeiro, em abril paga pedaço de fevereiro. Seria poderia caracterizar, doutor, uma rescisão indireta? Com certeza, sim. É uma hipótese de descumprimento contratual e até porque a lei não prevê nenhuma hipótese de parcelamento de salário, né? O 13º salário ainda existe o parcelamento em duas vezes, mas no caso de salário não existe essa possibilidade pelo empregador. Então, assim, se for uma situação específica, né? Uma vez aconteceu de ter um parcelamento do salário,
aí talvez não se caracterize a rescisão indireta. Mas se for realmente uma situação reiterada, aí, sem sombra de dúvidas, isso vai caracterizar o direito à rescisão indireta. Aí, Jonathan de Carvalho, respondido. Qualquer coisa, veja aí se faltou alguma coisa. Pode falar aqui. Valquíria, que muito... Eita, como é que eu vou aqui? Pera aí. Minha assistente, vem cá, Beatriz, vai passando aqui. Doutor Rômulo Brito. Muito bom, Valdemir. A população precisa ter conhecimentos de seus direitos. Isso aí, doutor Rômulo Brito, grande advogado criminalista e amigo também, curtindo a nossa live. Vai passando aí, Bia. Valdemir, o melhor, quem foi que falou aqui? Buga Gui, aqui. O Leonardo, diferenciado. Vê se tem mais alguém. Jéssica. O aviso prévio dele foi em casa, Jéssica, né? Então foi o que a gente deduziu. Como você falou ali, o aviso prévio foi trabalhado. Então, passado aquele prazo, né, a empresa teria 10 dias aí para pagar, e não pagando você vai ter que ajuizar para poder receber suas verbas rescisórias. O aviso prévio dele foi em casa. Gessane aí, live show, vai passando. Sim, muito obrigada. Jéssica, peraí, Beatriz. Bota aí a mensagem pra mim. Peraí, veio a mensagem. Só um momentinho. Eu acho que ela mandou aqui também, estou vendo, nem se estiver em acordo, né? Seria com relação ao parcelamento de salário, né? Então, Isso, aquela... assim, a lei trabalhista ela determina que o salário tem que ser pago até o 5º dia útil do mês subsequente. Né? O que pode ser feito o parcelamento, digamos assim, é o parcelamento, aquele parcelamento quinzenal, né? Antecipar a quinzena do Normalmente trabalhador. é dia 5 e dia 20, né? Algumas empresas pagam dessa forma, né? Isso. E aí, agora, no caso de que esse parcelamento supere esse prazo do 5º dia útil do mês subsequente, não pode ser feito dessa forma. E aí, mesmo se tiver em comum acordo, né, presume-se que o empregado ele é hipossuficiente na relação e o empregador ele não existe essa brecha legal, né? Então, assim, como eu tinha afirmado, se for uma situação única, né, um caso esporádico, muito eventual, talvez não se caracterize a rescisão indireta, mas sendo uma situação reiterada, aí é a hipótese sim de rescisão indireta. Perfeito, perfeito. Vamos lá. Jéssica esclareceu. Ivanísia, lembra de... Não sei se Ivanísia lembra, se João Vitor lembra de Ivanísia. Ivanísia foi recepcionista no Trade Center, lá na Pires de Souza, quando era na General MacArthur. Ela falou no privado, eita, faz tempo, hein? Faz tempo. João Vitor, vão assistir, eu disse, assista. Obrigado, Ivanísia, pela presença. Ali eu era office boy nessa época. Bons Nem estiver de acordo. Priscila respondeu. Priscila, entendeu aí, Priscila? A tua interrogação, o João Vitor falou, não existe acordo, a lei não prevê questão de acordo, não. Foi uma vez esporádica, beleza. Mas se está atrasando reiteradamente salário, é cabimento para rescisão indireta. Jonathan deu ok, entendeu? Ivanilson Unicente falou. Beleza, pessoal. Então, esclarecemos o nosso primeiro tópico, que é rescisão indireta. Não se preocupe, essa live vai ficar gravada. O Bate-Papo Valdemir Oliveira, todos os bate-papos são, por nada, Priscila, são gravados e deixados no Instagram. E você pode encaminhar também no direct, como pode convidar alguém. Vamos entrar agora em outro tópico muito importante, que é o teletrabalho, né? Com a reforma trabalhista, teve essa mudança. Eu entendo que foi muito prejudicial ao trabalhador, né? Beneficiou bem os empregadores, mas passou a permitir o trabalho intermitente, né? Contrato de trabalho intermitente. Deixa eu ver, alguém mandou uma pergunta aqui. Doutor Zé Cláudio Pires Souza. Quero saber... Como é? Quer saber se é possível o pagamento das verbas rescisórias em controvérsia em pedido liminar de tutela de urgência. Acho que ele quer saber quando entrar. Ele gosta de causar polêmica. Ele quer... fica à vontade, né? Responder. Eu acho que ele deve estar se referindo quando entrar, nesse caso, em 49 dias, entrou com a ação e
pedir uma liminar de tutela de urgência para já receber esse valor em controvérsia. Isso aí é bem relativo, né? Isso aí vai depender muito do posicionamento do juiz. O que a gente vê, por via de regra, é que a maioria dos juízes, né, eles não adotam o procedimento liminar para a liberação de verbas em controvérsia, né? Então, espera-se aquele momento da primeira audiência para poder fazer a execução das verbas rescisórias com base no artigo 467, né, da CLT. Da CLT. Mas eu entendo que se houver uma prova robusta, né, a prova inequívoca ali das verbas rescisórias, a exemplo de um TRCT assinado, um termo de rescisão assinado pelo empregador, acredito que é possível sim a execução dessas verbas com o pedido liminar, tutela de urgência. Liminar, né? Isso. Importante. Eu entendo que, assim, a gente pede, né? Não pode pedir mais agora não em controvérsia, porque tem os honorários comerciais, né? A gente pedia tudo, né? Agora não tem como pedir tudo. Mas numa tutela, eu pediria. Demonstraria uma urgência, necessidade, filhos, sustento da própria família, tal, seio da própria família. Exatamente, a verba ali na natureza alimentar. Isso, respondendo aí, doutor Zé Cláudio Pires de Souza. Tá vendo? Então vamos lá, pessoal. Outra novidade. A gente vai para o teletrabalho ou vai para o intermitente? Intermitente, né? Beleza. Intermitente. Aí, Débora aí, aplaudindo. Coisa boa, Débora. Boa noite. Obrigado por participar da live. Então, outra novidade, pessoal, né, é esse trabalho intermitente, né, que a gente está acostumado 8 horas trabalhar diário, 44 horas semanais, né, 220 horas mensais, não pode ultrapassar, né, a Constituição não permite, CLT não permite e tal. Mas houve uma novidade que quebrou aí uma forma de trabalho, que é trabalho intermitente. Doutor João Vitor Pires de Souza vai esclarecer para a gente. Não sei se você se enquadra nisso ou conhece alguém que se enquadra, que trabalha determinado período, né, pela manhã, trabalha à tarde, trabalha à noite, vem para casa, e aí eu estou em horário, estou à disposição, posso trabalhar para outra empresa, dentre outras dúvidas que a gente tem umas perguntas para o doutor João Vitor. Doutor João Vitor, se eu puder dar uma pincelada, o que seria, né, e como surgiu o trabalho intermitente, né, na CLT, e depois disso eu vou abordando algumas perguntas, a gente vai escorrendo sobre o assunto, e o pessoal fica à vontade de fazer algumas perguntas que a gente vai respondendo aos poucos. Perfeito. O trabalho intermitente, ele é uma nova modalidade de contrato de trabalho que veio agora com a reforma trabalhista, né? Então, a partir de novembro de 2017, entrou em vigor a Lei 13.467, que é a reforma trabalhista, e ela trouxe várias novidades à legislação trabalhista, dentre elas a possibilidade do contrato intermitente. Esse contrato intermitente, ele vai se diferenciar do contrato normal, porque o empregado ele não vai trabalhar mais agora com a jornada fixa, né? Então, qual é o normal? O normal é o trabalhador trabalhar 8 horas diárias, 44 semanais, né, e 220 mensais, né? Ele trabalha ali por mês e recebe seu salário de forma mensal. No contrato intermitente, vai ser bem diferente a realidade desse empregado. O empregado, ele é contratado com carteira assinada, tudo mais, sendo que ele é contratado por um período de hora, um período de dias ou um período de mês ou meses específicos. Ele é contratado por esse período determinado, né? Então, ele vai ficar em casa, como se ele ficasse em casa, esperando o chamado do empregador. Então, o empregador, ele convida aquele empregado para trabalhar. Olha, tu vai trabalhar amanhã, ou amanhã não, porque ele tem um prazo de 3 dias para poder fazer essa convocação. Você vai fazer um trabalho de 2 dias na semana que vem. Então, ele fica em casa aguardando esse chamado e na semana que vem ele vai e trabalha 2 dias. Né? E trabalhou 2 dias, recebe a remuneração e volta para casa. O contrato ele continua. E aí, depois de um tempo, o empregador ele vai lá e faz o convite. Olha, você vai trabalhar agora 1 semana para mim. Eu preciso que você faça um trabalho de 1 semana. Aí ele diz que se aceita ou não. Aí ele vai, volta e trabalha 1 semana. Então vai existir uma alternância. Um período de atividade e um período de inatividade. Então ele vai passar um tempo trabalhando e um tempo sem trabalhar em casa. Esse período que ele fica em casa,
não é considerado tempo à disposição É do a próxima empregador. pergunta. Ah, é? Era a próxima pergunta. Então O tá, tempo que passa aí. o tempo que o empregado fica em casa é considerado tempo à disposição do empregador ou não? Perfeito. Não, não é considerado tempo à disposição. Então, o tempo que ele fica em casa, que era mais ou menos uma hipótese de sobreaviso, né? Que ele está em casa ali à disposição do empregado, esperando ser chamado. No caso de contrato intermitente, isso aí sumiu, desapareceu. Não vai ser considerado tempo à disposição. Como eu falo, né, que a reforma trabalhista, creio que seja o seu entendimento também, quando eu já vi a discussão da aprovação, tudo e vi que foi aprovada, vi que ela foi bem prejudicial para o trabalhador, né? Daí dentro dos pontos. Quem Pois tinha é, ela seus foi. horários de 8 horas garantidas e teve que agora É, ficar, trabalhar um tempinho, outro não, e não tem esse tempo aí, não considerado esse tempo à disposição. pois Vamos é. lá. Priscila, gostaria de saber como fica no caso de demissão, pois a maioria seria por acordo. Porém, tem casos que o funcionário pede demissão. No caso pedido, demissão seria igual ao funcionário. Como é? No Contrato no ainda? caso, ela quer saber como Explica é aí, por que. favor, Eu acho que é Priscila. intermitente, né? É, Intermitente. Deixa eu ver como ela faz aqui, peraí. Gostaria de saber como fica no caso de demissão. Vai, Bia, saber. Pois a maioria seria. Bia é minha assistente daqui, viu? Pois tem casos que o funcionário pede demissão. No caso de pedido, seria igual ao funcionário do contrato ainda. Como é o nome dela? É. Priscila, explica aí. Você está trazendo ainda a questão da rescisão indireta, se a pessoa pede demissão e poderia Eu acho que ela reverter o quer. pedido de demissão, né? Ou Eu quer acho ver o que que é que tu entendeu aí, João Vitor? eu acho que ela está querendo saber como é que fica no caso de pedido de demissão em contrato intermitente. Eu acho que é isso, Seria isso? né? Deixa eu ver. O que pode caracterizar o contrato intermitente? Eu acho que pronto, Descaracterizar, né? descaracterizar, certo? A gente vai chegar. A gente concluir aqui, a gente vai respondendo essas perguntas. Só um momentinho. Pronto. Então, esse tempo que o trabalhador fica em casa, ele não é considerado à disposição, né? Não vai contar como hora de Isso. trabalho. Não é E isso? Perfeito. ele pode inclusive trabalhar para outros É a, empregadores. pró- é a próxima pergunta. Tô adivinhando tudo, né? Desenrolada. No período de inatividade, o trabalhador pode prestar serviço para outro empregador, por exemplo, Isso. o exemplo que a gente deu. O empregador liga para o empregado e diz, ó, daqui a 3 dias você vai trabalhar 2 dias para mim. Ele sabe que daqui a 3 dias vai trabalhar 2 dias. Mas antes desses 2 dias, antes dos 3 dias, ou depois dos 2 dias que ele trabalhar, esse empregado de contrato intermitente, ele pode trabalhar para outros empregadores? Essa Isso. seria a pergunta. Pode sim. A lei ela prevê expressamente que esse empregado em contrato intermitente ele pode prestar serviço para outros empregadores, seja em outro contrato intermitente ou seja em outra modalidade contratual também de trabalho. No trabalho. Importante, menos mal para o trabalhador, porque também, mas você trabalhar por hora, né, ou por dias, alguns dias, alguns meses, ficar impedido de outros, realizar outros trabalhos, já ia complicar bem Aí, mais. aí seria demais. Eu acho que a pergunta que vem agora, eu acho que ela responde essa segunda pergunta de Priscila. Priscila, a gente precisa entender a sua primeira pergunta. Tá? Mas vamos eu acho que o que o João Vitor vai falar agora vai esclarecer essa pergunta aqui, que você perguntou, que pode caracterizar. Que eu pergunto aqui, quais são as características do contrato de trabalho intermitente? Doutor João Vitor Pires de Souza, puder dar características do trabalho intermitente? Olha, assim, com relação às características, eu não entendi direito a pergunta, mas Eu acho que já falou, uma essa, delas você falou, né? Seria trabalho por hora, né? a característica principal é porque ela acho que ela perguntou o que pode descaracterizar, né? O que pode É verdade. descaracterizar. A característica principal que vai diferenciar ele de um contrato normal é essa alternância de período de atividade e período de inatividade, podendo o empregado ficar em casa sem nenhuma consequência, sem receber salário, e posteriormente ele vai, trabalha e depois volta para casa. E o contrato perdura por prazo indeterminado.
E aí, Importante. tentando responder, Priscila, com relação a essa pergunta de o que pode descaracterizar o contrato intermitente, ainda tá muito cedo, né, para poder responder. Mas, assim, existe algumas hipóteses, por exemplo, o empregado ele pode se recusar a aceitar o convite do empregador ao trabalho. Então, o empregado ele simplesmente ele tem esse poder de se recusar de trabalhar. Então, se o empregador fizer alguma punição para esse empregado que se recusar a trabalhar, ele está desvirtuando o contrato intermitente. Se, por exemplo, o trabalhador em contrato intermitente que ficar em casa, né, ele nesse período de inatividade, ele receber essas horas de trabalho, ou receber, por exemplo, um sobreaviso, isso aí está desvirtuando o contrato intermitente. Então, são questões que vai fugir das características do contrato intermitente, que pode dar ensejo a uma descaracterização. Existem outras teses, outras correntes jurídicas de ilegalidades que podem dar ensejo à descaracterização do contrato intermitente. Mas aí eu acho que é uma conversa mais aprofundada. Não sei se a gente teria espaço aqui para poder falar sobre isso. Talvez aí em outro dia a gente converse Poderia melhor. prolongar mais, né? Porque é uma coisa muito recente, uma coisa de uma modalidade nova, né? Que praticamente não está acostumado ainda a trabalhar. Acho que a gente vê muito muito atípico. pouco, né? Muito É uma coisa atípico, muito atípica. é pouco utilizado. E assim, a regulamentação do contrato intermitente na reforma trabalhista foi muito fraca, né? Ela veio defasada e posteriormente surgiu uma medida provisória, né? Eu acredito que é a medida provisória 808, eu não me recordo o número, mas eu acho que é 808 de 2017, que complementava as regras do contrato intermitente, mas essa medida provisória ela caducou, né? Ela não foi votada no Congresso Nacional, perdeu o prazo e ficou por isso mesmo. Então a gente tem uma legislação hoje do contrato intermitente muito insuficiente e que os próprios empregadores, os operadores do direito, que vão ali se virando do jeito que tem, para poder aplicar essa modalidade contratual. É como você falou, né? Muito atípica. E eu acho que na questão é se, como descaracterizar, se ele estiver maquiando, ele quiser dar a característica do contrato determinado, né? Contrato de tempo de serviço determinado, né? Indeterminado, no caso, indeterminado, e querer colocar um contrato intermitente, dar um dinheiro, não, tá aí, tu tá esse período aí, toma aí tu recebeu esse valor à disposição, aí então vai trabalhar tanto dia para mim, ele vai querer começar a misturar, mas é uma coisa muito, muito atípica, uma coisa muito nova, né? No ambiente no ambiente de trabalho, que aos poucos, né, vão sendo implantadas, né, que isso faz virar uma febre, porque é muito bom para o empregador, né, situação, e péssimo para o empregado, mas do jeito que vem essa globalização, esses iFoods da vida, rap, não sei o que mais, tal, cada dia mais as garantias, né, do direito do trabalhador estão indo por água abaixo, né? Estão diminuindo. Mas agora, vamos assim, ver. um ponto aí que você falou, né, de que esse contrato é muito bom para o empregador, mas também tem os seus lados negativos, né? Porque o empregado ele pode se recusar de trabalhar. Eu esqueci agora a expressão, mas tem uma expressão que o professor Gustavo Cerneira ele diz. Não é aberração jurídica, mas é algo do tipo. Porque como é que pode um empregado se recusar a trabalhar e isso não se caracterizar como ato de insubordinação, né? Isso é contrário a qualquer, né, entendimento da legislação trabalhista. Então, se o empregador ele precisa realizar um trabalho e faz a convocação daquele empregado e o empregado simplesmente diz, não vou porque eu estou em outro trabalho, entendeu? Aí pode complicar a vida do empregador também. Pelo menos um bônus, né? Uma parte do bônus para o empregado. Vamos, tem algumas perguntas aí que eu acho que com a minha pergunta vai responder. De linha, de algum aqui. O seguinte, as características a gente viu, né? O empregado no contrato de trabalho intermitente, ele tem direito a férias, doutor João Vitor Pires de Souza? Sim,
também vai ter direito a férias, completado um período de 12 meses, né, de trabalho, de atividade. Então, são 12 meses de atividade. Completado esse período, ele vai ter também direito a férias de 30 dias, né, como um empregado normal. O que acontece é que essas férias ele não recebe a remuneração de férias. Por quê? Porque ele já recebe a remuneração antecipada. Né? Ao contrário de um contrato normal, que você recebe o seu salário mensal e nada mais, no intermitente você vai receber a sua remuneração e já vai receber o 13º proporcional e já vai receber as suas férias proporcionais. Então, como as férias elas já vai sendo antecipadas nas remunerações desse empregado intermitente, quando ele completar 12 meses de prestação de serviço, que ele tiver direito a essas férias, ele vai gozar das férias, mas ele não vai ter aquele acréscimo salarial do empregado normal. Seria um terço das férias, né? Ele recebe ali, o empregado normal, ele recebe com 2 dias de antecedência, ele recebe a remuneração de férias acrescida de 1/3. Né? O intermitente ele não vai ter isso. Eu acho que essa pergunta respondeu, essa resposta aí, essa sua explanação, respondeu a pergunta de alguém aqui, deixa eu ver. Obrigada, Priscila. Grande amigo, cliente. Rafael Henrique, um abraço, muito obrigado. A Priscila falou aqui, obrigado, pois tenho um cliente que tem funcionários assim. Ok, Priscila, espero que a gente tenha respondido. Ele tem a opção de recusar de prazo, isso, ele respondeu que tem a opção de recusar o trabalho, né, o serviço, né? Você falou, Priscila perguntou. Deixa eu ver aqui. Ela perguntou, FGTS, sim. INSS no contrato intermitente, como funciona, se é proporcional? Sim, também, da mesma forma, e é recolhido, né, mensalmente pelo empregador. Então, o Fundo de Garantia e o INSS proporcional vai ser recolhido normalmente também pelo empregador. É uma situação bem semelhante. Show de bola. Deixa eu ver se tem alguma coisa aí. Contrato intermitente, Priscila, a gente respondeu. Pamela. Acho que ela perguntou o prazo, eu vi alguém perguntou o prazo para recusar, né? Eu acho que é isso. Tem um cliente, tem um prazo para... Que ela fala tem 3 dias, tem 3 dias de antecedência para chamar, né? Acho que... Isso. E o empregado, ele tem até um dia para recusar, né? E aí o que é que... E o silêncio, ele caracteriza como recusa, né? Então, se o empregado for convocado e ele não responder, se caracteriza como recusa, né? E ele tem até um dia útil para responder. Agora, a partir do momento que ele aceita o trabalho, esse convite, ele tem que cumprir, e se ele não cumprir o trabalho, ele paga uma multa de 50% da remuneração. Né? Então, se ele tinha uma remuneração de R$100 para fazer lá por 3 dias de trabalho, ele vai ter que pagar 50%, R$50 de multa para o empregador se ele não cumprir com o trabalho que ele aceitou a convocação. Importante, muito bom. Rafael Lemos aqui, família Pires de Souza, melhor aqui de Pernambuco. Super recomendo. Itapuzinho Enrolado, Fabiana. Parabéns, meu advogado, João Vitor Pires de Souza, aqui, ó, Rafael. Senhora Fabiana, muito obrigado. Vamos ver também. A opção de recusar, respondido. Tempo funciona, ok. Tem uma pergunta agora, doutor João Vitor, que seria justamente para resumir, né, tudo que falou sobre contrato de trabalho intermitente e diferenciar para que o telespectador ele possa entender, né? Seria qual a diferença do contrato intermitente, embora tenha falado algumas coisas, para a gente dar uma pincelada e resumir bem. Né? Qual a diferença do contrato de trabalho intermitente para o contrato de trabalho, né, por tempo determinado aí, ou indeterminado? Isso, sim, estou entendendo a sua pergunta. O contrato intermitente, apesar do trabalhador ele ser convocado por um prazo determinado de trabalho, ele, na verdade, é um contrato por prazo indeterminado, porque ele não tem uma data fim daquele contrato, certo? Ele vai fazer serviços por prazos determinados, mas o contrato não tem uma data
fim para terminar. Isso é uma diferença do contrato por prazo determinado. E mais, o contrato por prazo determinado, né, ele tem um prazo máximo de 2 anos de duração, o que não ocorre no contrato intermitente. Intermitente. O contrato por prazo determinado, ele só pode ocorrer, né, se for um serviço de natureza transitória. Existem causas específicas na lei que possibilitam o contrato por prazo determinado. Uma colheita de cana, né? O período da usina, né? Tem muito isso, né? Tem aquele período da colheita, seria... Se tiver determinado período que demande maior atividade da empresa, então aí possibilita o contrato por prazo determinado. O que não acontece no contrato intermitente. Então, qualquer situação de intermitente, exceto os aeronautas. Né? Exceto os aeronautas, porque eles têm legislação própria. Então, a lei ele prevê expressamente de que não se aplica o intermitente para os aeronautas. Eita, Pronto, tem aí sempre as verbas rescisórias no caso de pedido. Só um momentinho, vai. Minha assistente aqui, mais para baixo. Aí, Bia, tá bom, tá bom. É porque o tripé aqui embaixo, de vez em quando eu mexo o pé, dou um chute aqui no tripé e balança a tela toda. Mas perdoe-me, continue, doutor João Vitor. Sim, acho que a pergunta de Priscila foi com relação às verbas rescisórias no caso de pedido de demissão. Pois é uma pergunta interessante. Tinha na medida provisória, eu me recordo, um regramento mais claro com relação às verbas rescisórias no caso de contrato intermitente. Né? Existe uma portaria, eu até tenho anotado aqui, é uma portaria 349, a portaria 349 da MTB, que fala das verbas rescisórias no caso de contrato intermitente. Né? Então, no caso de pedido de demissão, tem uma questão peculiar que é com relação ao aviso prévio. Né? Então, o aviso prévio, quando existe um pedido de demissão, o empregado ele tem a obrigação de cumprir o aviso prévio. Né? Agora, o aviso prévio é o empregado que tem que cumprir. Né? Sendo que o aviso prévio trabalhado no contrato intermitente, a meu ver, é bem delicado, porque se o empregado ele pode se recusar a trabalhar, né? Como é que eu posso obrigar ele a cumprir um aviso prévio trabalhado? É uma reflexão do direito, né? Que a gente ainda não tem as soluções, porque é algo muito recente. Então, essa é uma pergunta que a gente vai precisar de um tempo para poder saber como é que vai se comportar a jurisprudência. Né? Mas seria, como todas a questão de 13º, férias, já foi antecipado, com relação ao pedido de demissão, ficaria a controvérsia acerca desse aviso prévio. Aí só as cenas dos próximos capítulos, né? Para a gente saber como é que vai ficar. Verdade. Muito bem, doutor João Vitor Pires de Souza. Nesse período de bate-papo, né, nós conversamos aqui sobre rescisão indireta e trabalho intermitente. Nosso bate-papo, normalmente, ele dá 1 hora e meia. Estamos com 1 hora de bate-papo. Eu queria deixar a critério do doutor João Vitor Pires de Souza, se ele quer adentrar, mas tem tempo de adentrar, no terceiro tópico, teletrabalho, né? Se a gente poderia dar uma pincelada, tirar alguma curiosidade, ou deixar para uma outra oportunidade, mas se tiver disponibilidade, quiser adentrar no tema teletrabalho, também que é uma novidade, com a reforma trabalhista, né, que vem aí, está muito atual, né? Aí fica à vontade. Se você acha que a gente quiser entrar nesse tópico, a gente entra, dá uma pincelada para deixar... A gente dá uma introduzida, dá uma conversada. Dá uma introduzida, ótimo, e vem para discorrer com mais tempo. Então, pessoal, falamos de rescisão indireta, falamos de trabalho intermitente, e vamos falar agora sobre um terceiro tema, né, muito importante, muito atual, que é o teletrabalho. Tá? Então, o João vai falar o que é teletrabalho, algumas características, e teremos um próximo bate-papo para discorrer sobre esse assunto, e dará para acrescentar mais um outro. Então,
o que seria o teletrabalho, doutor João Vitor Pires de Souza, e que poderia dar uma resumida de teletrabalho? Vamos dar uma introduzida. Mas o teletrabalho, né, ele é uma nova modalidade de contrato também que veio previsto na reforma trabalhista, né, na intenção de regulamentar já uma espécie de trabalho que já vinha sendo muito comum na prática, né? Então, o teletrabalho acontece quando o trabalhador ele trabalha fora das dependências físicas da empresa, né, através ali de instrumentos eletrônicos e tecnológicos. Ele trabalha geralmente na sua casa. E aí a legislação trabalhista, pela reforma trabalhista, veio a regulamentar essa situação, né? Porque era uma situação que ficava muito no limbo jurídico, né? Então, existe uma necessidade de ser realizado um contrato escrito, né, entre o empregador e o empregado, né, que de comum acordo seja aceito que ele vá fazer essa espécie de trabalho remoto, né? E não sei se você também já pretendia fazer essa pergunta, mas se diferencia do home office, né? Do que é comumente chamado como home office. Então, home office não é igual a teletrabalho, certo? Isso é um fator bem relevante, porque o teletrabalho ela é uma modalidade prevista expressamente na lei, e que, no caso de teletrabalho, o trabalhador ele não vai ser submetido a controle de jornada de trabalho. Ele não tem horário fixo, né? Então, ele pode fazer o seu horário, é como se pressupõe que ele tem a liberdade de fazer seu horário, seu início, Tá travando um pouco, doutor João Vitor. Se puder voltar, melhorou? A diferença, né, do home office e do teletrabalho. Se puder iniciar daí, que você falou, porque travou. Pronto. No caso do teletrabalho, o trabalhador ele não vai ser submetido a controle de jornada. Ele tem a autonomia para fixar ali a sua jornada de trabalho, né, a hora que ele vai começar, a hora que ele vai largar, e ele não pode sofrer a fiscalização do horário de trabalho. O teletrabalho ele entrou como uma daquelas modalidades de exceção que está prevista lá no artigo 62 da CLT, né? E que não tem direito à hora extra. Ou seja, aquele trabalhador que é contratado no teletrabalho, ele não tem direito à hora extra. Então, ele pode trabalhar até 12 horas no dia, não vai ter direito à hora extra. Se ele trabalhar também menos do que 8 horas, ele também não vai ter nenhuma compensação. Ali não vai ficar devendo nenhuma hora de trabalho ao empregador. E isso precisa estar realmente por escrito e bem esclarecido ali no contrato de trabalho. Quais são as obrigações, né, contratuais e, inclusive, o que a lei determina, a lei trabalhista, é que as despesas, né, com fornecimento de equipamento tecnológico, infraestrutura, internet, energia elétrica, né, tudo isso fica a cargo do empregador. Então, o empregador é que tem essa responsabilidade de pagamento no caso de teletrabalho, né? Obviamente, isso não também vai pagar toda a internet da casa do trabalhador, não vai pagar toda a energia. Mas se considera que o fato do empregado estar trabalhando em casa vai haver um aumento no consumo de energia, vai haver uma necessidade de uma internet de qualidade, né? Ele vai precisar de equipamentos tecnológicos, então todo esse custeio de despesa é uma obrigação patronal. Tá certo? Ao contrário do que acontece no home office, né? O home office é aquela situação que ele vai ser aplicado à legislação comum. Ou seja, o trabalhador ele tem a jornada de trabalho prevista legalmente, a jornada de 8 horas diárias, 44 semanais, ele vai ter direito à hora extra, né? Mas ele não tem direito, em tese, né, não tem um direito previsto em lei dessa questão da responsabilidade do empregador pelo custeio das despesas. Certo. Muito bom. Tem algumas perguntas aqui que eu vi que surgiu, né, pessoal? Quando a gente estava falando o tempo de teletrabalho, a gente vai expandir, e uma questão que eu vou deixar, doutor João Vitor, sobre o teletrabalho, é que com a pandemia ocorreu muito de
funcionários saírem do ambiente de trabalho da empresa, ou seja, do empregador, do ar-condicionado dele, da água dele, né, da energia dele, tudo dele, e passar da internet da empresa, né, tá bom, Bia, tá bom, não precisa mexer não. E passar a trabalhar, isso vai ficar para a próxima live, vamos deixar a curiosidade do povo aí. E passar a trabalhar na sua casa, com a sua internet, com a sua água, com a sua energia, não é? O almoço ele deve receber o tico, alguma coisa. E a gente vê uma mistura de teletrabalho, é homework, né? É teletrabalho. Então você que nessa pandemia, no período de lockdown, quarentena mais extrema, que passa a ficar em casa, nessa próxima live de teletrabalho, o Dr. João Vitor Pires de Souza vai esclarecer bem teletrabalho, homework, e essa situação de você estar trabalhando em casa. Se enquadraria uma das duas? A empresa está agindo regularmente disso aí, e os custos que você está tendo na sua casa, a empresa tem que pagar, a internet você está usando, a água, a energia. Então isso fica aí para a próxima live sobre teletrabalho, viu? Antes da gente fazer considerações finais, vamos ver se a gente responde algumas perguntas aqui, doutor João Vitor Pereira de Souza. Eu acho que alguma foge do tema um pouco, mas vamos ver aí. Fabiana, doutor João, fale um pouco sobre quando o juiz é parcial. Olha a pergunta que ela está colocando. Se tiver algum juiz aí trabalhista assistindo nossa live, vou ver depois. Muita calma nessa hora. Doutor João, fale um pouco sobre quando o juiz é parcial, ou seja, quando o juiz é a favor das empresas. Eu acho que essa pergunta dela, a revolta, né, que com a reforma trabalhista, né, aquela gama de direitos do empregado, né, do trabalhador, ela foi saciada ali, e muitas decisões passam a ser favoráveis ao empregador. É favorável ao empregador, e principalmente os honorários sucumbenciais. Mas não sei se você vai responder essa questão de parcialidade aí. Diga aí o que é que você vai fazer com a Fabiana. É complicado. Não, realmente houve uma mudança de posicionamento, né, dos tribunais e relativizando os direitos dos trabalhadores, né? Então, desde a reforma trabalhista para cá, a gente vê que realmente a jurisprudência vem mudando bastante, né? E muitas vezes desfavorável aos empregados, né? Mas a questão da parcialidade do juiz aí é algo que precisa ser verificado se há realmente uma parcialidade a ponto de causar uma suspeição do juiz, né? Então, se o juiz ele tem algum motivo ali de que ele possa ser caracterizado como suspeito, aí existem medidas judiciais que podem ser utilizadas, né, para afastar aquele juiz do caso, né? Mas isso tem que ser comprovado no caso concreto. É verdade. Uma pergunta bastante delicada, né? Que tem que ter prova suficiente para poder arguir suspeição, né? Espero ter já respondido aí, viu, Fabiana? Hugo Leonardo, não é do caso aqui, mas sobre direito trabalhista, sempre ocorre, né? Se o empregado fizer 2 anos de carteira e não tirar férias, quais são os direitos? Eu acho que é aquela questão da férias em dobro, né? Vai responder aí, doutor. Exatamente isso, né? Então, com relação às férias, existem 2 períodos, né? O período aquisitivo e o período concessivo, né? Então, o trabalhador, ele para ter direito às férias, ele precisa ter trabalhado 1 ano, né? No mínimo, que esse é o período aquisitivo, ele vai ter direito às férias, e o empregador ele tem mais 1 ano para conceder essas férias, né? Que aí é o período concessivo. Então, se passado esse prazo de 2 anos, né, no total de período aquisitivo e período concessivo, se o empregador não fizer o pagamento, aí o empregado ele tem direito à remuneração das férias em dobro. Isso aí está previsto expressamente na CLT e já tem até entendimento simulado no TST com relação a isso. Isso. Espero ter já respondido aí, Hugo Leonardo. Vamos ver aí. Pronto, agradecimento, né, ao pessoal. Então, pessoal, a gente vai fazer nossas considerações finais. Eu queria agradecer imensamente a Dr. João Vitor Pereira de Souza por aceitar o convite, por vir bater esse papo de temas tão importantes do direito do trabalho, né, de rescisão indireta, e do Dr. Zé Cláudio. A audiência é hoje. E a audiência grande doutor Zé Cláudio Pires de Souza, Pedro Henrique, aí, futuro advogado, né? Então, assim, agradecer o convite, temas importantes. Então, o bate-papo com o Valdemir Oliveira sempre vai estar trazendo algum tema importante para toda a sociedade, seja no ramo do direito, seja no ramo social, no ramo de turismo, qualquer outro ramo que seja importante para vocês. Tem muita coisa boa no direito do trabalho, espero que essa seja uma primeira de várias lives, né, de vários bate-papos com o Valdemir Oliveira. Então, muito obrigado, doutor João Pires de
Dr. João Vitor Pires de Souza, né? Fica à vontade para fazer suas considerações finais, deixar seu contato no Instagram aí para o pessoal. Muito obrigado pelo convite aí, por aceitar o convite. Muito obrigado, pessoal, por estar conosco na live. Lembrando que a nossa live vai estar gravada no Instagram e disponível para você encaminhar para seu amigo o convidado para assistir. Então, João Vitor, suas considerações finais. Eu que agradeço o convite, Valdemir. Realmente foi muito legal, viu? Não esperava que ia ser tão positiva assim a live. Foi uma conversa legal, bacana. E já de logo digo que aceito outros convites. Eu gosto muito de debater o direito, sabe? Então, sempre que aparecem esses temas, né, essas possibilidades da gente discutir, conversar o direito, de eu estar podendo passar o que eu sei e também de estar aprendendo com os outros, para mim é sempre um imenso prazer. E agradeço a todos que compareceram aqui, que gastaram um minuto, né, do seu dia para ouvir a nossa conversa. Né? Espero que tenha sido bastante esclarecedor aqui, todos os pontos que a gente conversou. E quem tiver qualquer dúvida, quiser conversar, quiser entrar em contato também, pode me chamar no Instagram. Vai ser um prazer para mim esclarecer a dúvida de qualquer um. E eu tô realmente à disposição de todos aqui. Muito obrigado. Diga seu Instagram, por favor. Seu Instagram. Meu Instagram é o Dr. João Vitor Pires, @Dr. João Vitor Pires. Eu posso até colocar aqui, né? Eu não sei se está aparecendo aí. Não sei se está aparecendo aí pro pessoal. Deve estar. Vai digitando aí. Jonathan, meu amigo, ex-Iask, Bia acabou de colocar o dedo na câmera aqui. Não precisa colocar o dedo na câmera, Bia, tá tranquila. Minha assistente aqui. Jonathan, lembro sim de você, meu amigo, do Iask, grande amigo Jonathan. Um abração, prazer você estar assistindo aqui o nosso bate-papo Valdemir Oliveira. E avisa ao pessoal do Iask, né? Temos grupos, apareceu aí, doutor João Vitor, você digitou. Temos outros grupos, vamos divulgando aí. Sempre interessante vocês estarem participando e assistindo um bate-papo Valdemir Oliveira. E todas as lives, todos os bate-papos são gravados e disponíveis para vocês. Qualquer dúvida pode entrar em contato. Se também tem algum tema interessante que queira sugerir, pode sugerir no feed de notícias do Instagram, no direct. A gente vai analisar. Você também que acha que poderia contribuir no bate-papo com o Valdemir Oliveira de um assunto interessante, entre em contato comigo. A gente faz um contato, faz o convite e vem trazer um assunto interessante. Doutor João Vitor, mais alguma coisa? Só isso, Valdemir. Um abraço. Aí espero que Forte abraço. Rever aí você por várias vezes, tá bom? Brevemente, não só aqui na rede social. O Zé Cláudio tá me devendo um almoço aí, eu tô devendo uma visita na Pires de Souza lá, mas vai sair. Aliviar essa pandemia, vai sair. Passar a pandemia aí, a gente toma uma cervejinha. Com certeza. Né? É verdade. Pessoal, lembrando que nossa live vai ficar disponível, nosso bate-papo no Instagram. Hoje conversamos com o Dr. João Vitor Pires de Souza no bate-papo com o Valdemir Oliveira sobre direito do trabalho. Perfeito, foi show. Você que viu na pressa, que parou para ir no banheiro tomar uma água, pode rever e vai ficar disponível. Muito obrigado. Esse é o bate-papo com o Valdemir Oliveira. Forte abraço. Fique com Deus. Valeu, João abraço. Vitor. Pronto, Bia, pode encerrar lá.